Estamos hoje no terceiro Café da Fácil, que relembrando, né, qual que é o grande objetivo desse café, é a integração entre os assinantes, né? Independente do tema que será tratado, é nós nos olharmos, entre aspas, olho no olho aqui na telinha da webcam e conhecermos uns aos outros, né? E o segundo objetivo é aumentar o nível de maturidade dos assinantes com as próprias experiências dos assinantes. Então, hoje, a Catiúcia Silveira, né, que é DPO, que é consultora como nós, é presidente da Comissão de Diversidade e Equidade do INPD, né, Instituto Nacional de Proteção de Dados, e também é membro da Comissão Especial de Proteção de Dados ali do Porto Alegre. O tema que a Catiúcia vai trazer para nós hoje é, aparentemente, um tema que todo mundo já superou, né? Mas não, né, gente? Superar os desafios da conscientização sobre a LGPD nas empresas. Então, é um tema que vai se dividindo em vários, né? Primeiro, saber quais são esses desafios, depois, como que a Catiúcia fez esse milagre de superar os desafios. Então, Catiúcia, a bola está com você, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Bom dia, pessoal. O prazer é meu, né, Ruiter? A nossa estrada é longa e eu cheguei aqui quando tudo isso era mato. Eu gosto de brincar, né? Então, eu cheguei lá no início, aqui na Fácil, né? E sigo até hoje, então, e com muita honra falo da Fácil para todo mundo. Eu não trouxe slides, porque eu entendo que sendo um café, e mesmo que virtual, é uma questão mais de bate-papo, né? Então, a ideia não é que eu fique aqui conversando sozinha, é que a gente possa, de fato, também interagir e trazer os nossos desafios sobre a conscientização. Só para dar um conceito geral, eu entendo hoje que, sim, a conscientização sobre a LGPD é um dos maiores desafios, né? E ele ainda não foi vencido por um todo. E dentro disso, eu posso trazer três tópicos, vamos dizer assim. Temos os desafios culturais, temos os desafios de comunicação e temos os desafios técnicos, né? Então, quando a gente fala em conscientização, a gente pode ainda subdividir nesses três tópicos. Relacionado, então, à questão de desafios culturais. Hoje, eu até fiz algumas perguntas, assim, para introduzir, né? Trazendo, por exemplo, relacionado aos desafios culturais. Quais seriam as maiores resistências hoje que a gente, como consultor, né, encontra ao tentar conscientizar os colaboradores? Vou trazer um exemplo bem prático para vocês. Ontem eu era dia de visita presencial e essa empresa que eu atendo, a gente já está há 1 ano e meio na jornada de adequação LGPD, né? Não terminou ainda, eu acabei assumindo como DPO da empresa depois de fazer todo o processo. E ontem, por coincidência, era o dia que eu ia para lá num atendimento presencial, mas para tratar questões da assessoria jurídica que eu presto para eles, da área trabalhista. E o comitê estava numa reunião, né? Então, o comitê de adequação, o comitê da LGPD estava numa reunião e eu cheguei e me levaram para a reunião. E eu só botei de paraquedas numa reunião, que legal. E eles estavam falando justamente que mesmo em 1 ano e meio que a gente está numa jornada, a gente está criando material, fazendo pílulas, o pessoal segue com o mesmo erro de troca de senhas, né? O pessoal segue com o mesmo erro de atender uma ligação e passar todas as informações sem nem saber quem é que está do outro lado. E aí eles perguntaram, tá, mas aonde que a gente está errando relacionado a isso? E eu só acompanhando, gente, a reunião deles, eu ali quietinha, olhando para todo mundo. E o legal disso foi que entre os membros da comissão, eles estavam discutindo os próprios erros dos outros colaboradores, sem eu precisar falar nada. Então, assim, quando a gente fala em conscientização, a gente, infelizmente, consegue atingir um pequeno grupo, né? Como consultor, tu tem que ter um olhar de quem são aqueles que vão estar na comissão e também saber quem vai se engajar ou não, né? Porque dentro desse 1 ano e meio já circulou diversas pessoas na comissão. E hoje os que estão ali, de fato, eles estão preocupados. Mas nessa empresa em questão, temos outras, né? Mas nessa empresa em questão, funcionou a questão da conscientização e para os membros do comitê que estão disseminando para os demais, né? Criando estratégias, porque a empresa em si, ela sofreu uma advertência da NPD, né? Faz alguns meses, a gente foi notificado pela NPD, algo que a gente nem imaginaria que fosse acontecer. Imagina uma empresa do interior, né, aqui do Rio Grande do Sul, foi notificado por um possível vazamento de dados. Isso gerou um alarde. Então, assim,
o que está acontecendo, né? Como assim vazamento de dados? A gente está fazendo tudo certinho. E a partir disso, a partir dessa notificação, que, em resumo, a gente ficou na lista negra da NPD, né? Quem sabe gosta de dizer que tem a lista negra lá em cima. A gente ficou nessa lista, mas não sofremos nenhuma penalidade, nenhuma sanção, né? Nem administrativa e nem questão de valor. Começou a gerar esse outro engajamento, né? Começou a gerar essa consciência neles de que, olha, a Catiúcia avisou que isso poderia acontecer. A gente estava fazendo corpo mole, e agora? O que a gente vai fazer para mudar? Então, às vezes, a dor ensina a gemer. Infelizmente, também é nesse sentido. Eu não sei relacionado à questão dos desafios culturais, gostaria de ouvir também um pouquinho vocês, da experiência de vocês dentro da empresa que vocês atuam ou de que vocês já prestaram consultoria, se faz sentido o que eu trouxe até aqui, né, que às vezes a dor ensina na dor que eles acabam aprendendo, e principalmente não só para o consultor, né, mas para a questão do comitê, né, eles também sentem essa dificuldade de disseminar, né, as informações para os demais, e aí a gente coloca em 2 pontos, né, gente? Nós temos a parte administrativa de uma empresa, falando de uma empresa grande, e nós temos a parte de produção de uma empresa, né? Quando a gente vai fazer uma adequação, a gente faz numa empresa toda, só que a forma com que a gente fala com as pessoas da administração, por exemplo, ali, quem está ali no computador, é diferente da forma com que a gente fala com quem está no chão de fábrica. E não que eles não sejam importantes. E isso eu tive uma grande dificuldade de fazer com que os gestores e os líderes entendessem que quem está lá no chão de fábrica também trata com dados pessoais. Porque quando sai um pedido, ele sai o romaneio, por exemplo. E ele sai a ordem de serviço. Na ordem de serviço tinha dados em excesso, tinha informações, tinha número de telefone dos clientes, coisa que não poderia acontecer. Então, quando eu consegui introduzir a produção, diga-se assim, né, dizer, ó, o pessoal do chão de fábrica também precisa de treinamento, o pessoal do chão de fábrica também precisa de LGPD. A gente conseguiu avançar um pouquinho nesse ponto da conscientização. E aí eu pergunto para vocês, né, porque senão eu fico aqui falando sozinha, horrores, tem mais 2 pontos ali para tratar. Como que é esse sentido da parte cultural, né, de trazer a cultura mesmo da privacidade e proteção de dados para dentro das empresas que vocês atuam hoje? Eu vou falar, mas a minha experiência atuando como DPO e a parte de segurança da informação dentro de um departamento chamado Gestão da Governança aqui na empresa que eu trabalho. Então, esse departamento hoje ele tem auditoria interna, tem a área de GRC, a área de PMO. Eu fico na área de GRC como analista de riscos e compliance, mas eu já vinha trabalhando em conjunto com a TI na área de segurança da informação e aculturamento, né? Então, o que eu vejo assim que na verdade é um exercício diário, né? Você não pode fazer uma ação e parar. Você pega tua política de segurança da informação, você fatia ela em vários tópicos e vai relembrando isso durante o ano inteiro. Então, algumas ações que a gente faz aqui que fazem efeito. Teste de phishing. Teste de phishing é essencial para você buscar o aculturamento na utilização do e-mail, por exemplo, da boa utilização do e-mail. Não só de phishing, mas também via ligação ou fazendo outros testes, para você poder identificar onde você está mais vulnerável, depois você consolida essa informação por cargos, por áreas, e daí você vai colocando ações específicas, né? Já teve e as ações de diferentes formas. Então já teve vez a gente chamar quem caiu no teste para fazer um treinamento. Aí teve vez que aí o pessoal não aderiu. Daí da outra vez a gente falou, quem não fizer o treinamento a gente vai bloquear o acesso ao e-mail. Aí o pessoal não botou muita fé, então chegou até determinada data, não fizeram o treinamento online. A gente foi lá e bloqueou o e-mail. Daí fizeram. E tinha que tirar uma nota mínima ali na avaliação, né? E da outra vez, agora por último, a gente fez uma matéria elogiando o usuário que caiu no teste, mas teve a proatividade de ligar na TI e avisar que ele poderia ter caído num phishing, que era para trocar a senha dele e tal, porque nesse a gente até pediu usuário e senha e a pessoa informou. Então a gente elogiou
pelo fato dele ter se preocupado em ter caído e não ter tido medo de ter apontado que ele errou e que ele precisava de ajuda. Teve vezes da gente fazer uma semana de conscientização, soltando pílulas todo dia, e daí no último dia a gente fez um quiz, e as 10 primeiras pessoas que acertaram todas as questões ganharam uma premiação na festa do final do ano, foi perto do final do ano. Então, assim, são várias ações, né? Acho que a gente tem que ter, na verdade, quando eu falo de aculturamento, a gente tem que pegar ali no finalzinho do ano e preparar para o próximo ano ali um programa de comunicação e treinamento e aculturamento, que eu vejo que você tem que fazer isso, né? Você instrui, você testa, você identifica se está dando certo. Não deu certo, você vê aonde que você pode ter errado, instrui de novo, testa de novo e vai fazendo isso. E, além disso, a conscientização já na entrada, né? No programa de integração ali, né? Quando a pessoa é contratada, você já dá aquela primeira chacoalhada, né? Ali na hora que ela entra na empresa, para ela ficar ciente ali de quais são os procedimentos internos que a gente tem. Basicamente, são essas ações que a gente faz aqui. Tu sabe, Luiz, que vai bem de encontro com o que a gente também trabalha nas empresas. Uma coisa legal que a gente fala sobre os desafios da conscientização, quando a empresa, né, e o comitê, eu nem digo a empresa, né, gente, porque o que o Luiz trouxe é muito real. Eu não sei para vocês, mas além da conscientização, a gente tem a questão do investimento, né? É muito difícil os donos do negócio quererem investir e disponibilizar valores para qualquer projeto, para fazer testes, por exemplo, a gente sugeriu plataforma, não, isso custa dinheiro, Cati, não vamos fazer, né? Achem um formato aí de fazer interno sem custar valores, né? E aí a gente tem empresas maiores, né? Tem a semana da CIPA, né? A CIPAT. E aí ontem eles me convidaram para novamente, ano passado eu já dei uma palestra na CIPA para novamente fazer uma palestra esse ano na CIPAT sobre a questão da LGPD, né? Privacidade, proteção de dados, trazer todo, não o conceito, mas envolver também, além da privacidade e proteção de dados. Lembrando, né, pessoal, nós estamos no Setembro Amarelo, então privacidade e proteção de dados também tem a ver com saúde mental, né? E aí a gente também vai trazer esse link dentro, porque assim, para que faça sentido para quem está trabalhando lá na ponta, além do que tu falou, né? Perfeito, fazer os testes, testar, verificar, tem que fazer sentido na vida da pessoa. Eu sempre trouxe isso para mim. Não adianta eu falar de lei, porque eu sou da área jurídica, né? Eu falar a lei ou trazer exemplos mais técnicos que eles não vão entender. Uma das formas legais, tem bastante vídeo no YouTube, tem um outro canal, que eu não vou citar o nome, mas eles têm bastante vídeos relacionados à conscientização, né? Ah, peguei e achei um pendrive no banheiro, né? Perguntei de quem era, não sabia de quem era, fui lá e inseri na minha máquina e acabou detonando todo o sistema da empresa. Então, esses videozinhos, às vezes, que a gente acha no YouTube, a gente coloca para rodar também na empresa, num telão que tem lá na frente, o pessoal para e assiste, né? Então, também é uma forma de conscientização. O Luiz já trouxe ali, relacionado aos desafios da comunicação, né? Os canais de comunicação que eu utilizo para disseminar informação, desculpem, eles não são 100% efetivos. Por exemplo, eu sei que muita gente usa o e-mail, né? As pílulas, a gente fez pílulas de LGPD e mandou por e-mail. Vocês acham que alguém leu? Ninguém leu, né? Eles abriram o e-mail, fecharam e deu. Foi, aí a gente questionou sobre as pílulas, ninguém sabia responder, né? Então, nós vamos fazer uma outra ação voltada, já viu que não deu certo. O que funciona é pegar as peças-chave, né? No meu caso, passar o conhecimento e eles irem cobrando essas pessoas durante o dia, né? Durante a rotina de trabalho. Desculpa. Por exemplo, passar na mesa do colaborador e ver que tem dados sensíveis, né? Ou dados pessoais expostos que não deveriam estar. Pega aquilo ali, fulaninho, fecha a tua agenda, fulaninho, bota na gaveta. Sair do computador e deixar a tela aberta, né? Hoje, por exemplo, pela questão dos dados, o pessoal não usa mais webcam lá na empresa para as reuniões, porque os computadores ficam um de costas para o outro, né? Então, aqui, por exemplo, aqui atrás, quem está na webcam estaria vendo a tela da pessoa que ela estaria trabalhando.
Então, a gente optou por todas as reuniões, né, que são feitas, além da diretoria, é claro, os demais colaboradores não utilizam mais o webcam. Então, eles entenderam o motivo através da conscientização, né? E para vocês que são mais técnicos também, eu queria e pergunto, né? Oi, Cláudia, eu vi que tem mais gente que entrou, não consigo ver todo mundo porque tá. Eu estou pelo celular, então eu não vejo a tela toda. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Gostaria de ouvir também de vocês, né? A questão dos canais de comunicação, como que vocês entendem da importância e como que vocês vêm fazendo isso hoje dentro da empresa, né? A gente tem um painel, além da TV que roda os vídeos, a gente tem um painel perto do registro do ponto. E a gente coloca algumas informações lá, umas informações grandes, tá, gente? Uma imagem com um texto bem curto para gerar consciência, né? E até no painel também dentro da fábrica, por exemplo, tem o painel de recados, ali a gente também coloca, além de fazer os testes, né? Agora a gente está fazendo um quiz, né? Eu digo a gente, comitê, eles só me passam para que eu revise, né? Porque eu meio que passei a bola para o comitê das coisas da LGPD e eu fico monitorando para ver se está andando de fato, né? E ontem, como eu falei no início, eu me surpreendi porque, de fato, eles estão preocupados com a comunicação. E eu vi, senão fico só eu falando, já deu 20 minutos, né, Ruiter? O Luiz já me ajudou um pouquinho. Mas eu vi de vocês também, como isso é um café, apesar de eu estar com meu chimarrão, quais são aí os desafios, tanto culturais quanto de comunicação, que vocês hoje, para que vocês compartilhem com os demais do grupo, que vocês têm enfrentado na empresa e de que forma vocês têm trabalhado também, para que isso seja um aculturamento, né? Eu publico muito nas redes sociais também, falando sobre para a pessoa física, porque eu brinco, até falei para uma pessoa semana passada, a empresa só vai se adequar quando alguém lá de dentro, pessoa física, chegar e falar, olha, vocês sabem o que é LGPD? Eu vi tal informação, eu vi uma publicação falando sobre isso. Eu acho que o foco do consultor, ele não pode ser o gestor, né, ou o dono do negócio. O foco do consultor tem que ser a pessoa física, porque quando a gente passa informação para a pessoa física, para o titular do dado, é ela que vai levar essa informação para dentro da empresa e, consequentemente, o dono do negócio vai acabar também querendo saber mais sobre. Né? Eu virei um pouco essa minha chave relacionada a isso, porque o dono do negócio não tem tempo para saber de LGPD, então a gente tem que instruir e falar com quem, e na linguagem, né, de quem está ali na base, que é essas pessoas que vão fortalecer a nossa cultura sobre privacidade e proteção de dados. Fica com vocês aí, Ruiter, pode conduzir. Uma coisa que é super importante é quando a gente consegue, ainda que a passo de formiguinha, trazer alguém da alta gestão para dentro de algum treinamento ou de algum bate-papo, porque aí a pessoa começa a ver que, tá, você vai fazendo aí, não me ocupa com isso não, já te contratei, você que faz, dá um jeito, né? E eu experimentei isso na semana passada, e com uma autogestão muito resistente, tipo assim, vou fazer porque tem que fazer, mas não participava de nenhum treinamento, nada, tipo, não quero nem saber, eu tenho outra reunião mais importante, não, pronto. E nesse dia, uma pessoa que é talvez o mais importante dentro da autogestão entrou atrasada no treinamento, mas entrou. Eu falei, ai, que ótimo, né? Graças a Deus. Aí eu aproveitei aqueles 5 segundos que ele estava ali presente para poder falar também, seguir com o meu treinamento, mas pontuar um pouquinho como que, se não observar daquele ponto que eu estava falando, um pouco de política de acesso e de eliminação também de dados, como aquilo impactava se as pessoas adotassem o posicionamento errado com relação a acesso e cuidados, etc., como que aquilo impactava no dia a dia e como é uma atividade assim dentro um segmento que as atividades são todas correlatas, se a de um der errado, dá errada a atividade da equipe inteira. Aí eu aproveitei para falar isso e no finalzinho aquela pinceladinha assim de olha o risco de parar, o prejuízo financeiro e tal. Aí eu vi que logo em seguida a pessoa saiu. Mas depois que acabou o treinamento, ele mandou um e-mail e pediu para compartilhar o material do treinamento com todo mundo.
Então, assim, eu acho que são oportunidades quando a gente encontra alta gestão assim, muito resistente, que não vai, e não tem muita agenda mesmo para fazer. Eu entendo o lado dos gestores e de quem está na categoria se leva. Mas quando eles participarem, a gente também dá um exemplo que sirva para o dia a dia deles, que ele saia pelo menos dali com uma pulguezinha atrás da orelha, que de repente começa a surtir um efeito, e depois a gente procura e fala assim, olha, pelo menos a cada 2 meses você fala alguma coisa, reforça com o pessoal. Aí eu falei, então tá, então para esse super resistente aqui, que era o coração mais duro que eu precisava achar pelo menos um rasguinho aqui, e que vai cobrar dos outros, porque ele é o nível hierárquico mais alto, já plantou uma semente, né? Era isso que eu queria falar rapidamente. Excelente, Cláudia. Que bom que tu conseguiu. Eu só consegui isso com a notificação da NPD. Aí a autogestão toda me mandou e-mail, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, o que nós tínhamos feito no projeto, se era mesmo. Então, assim, e aí o mais interessante disso, quando tu faz um projeto legal de LGPD, né? Uma jornada boa, nós tínhamos tudo pronto. Né? A jornada não terminou ainda, mas nós estávamos adequados e terminando as políticas de segurança da informação, enfim. E aí eles, nossa, tipo, valeu a pena pagar pelo projeto, entendeu? Agora todo mundo quer saber, porque, de fato, eu vejo a alta gestão, para mim, até hoje, em todos os sentidos, é dos calcanhares, assim, que mais dói, né? Porque eles não se interessam sobre, eu deleguei os líderes, te dei o nome do comitê. Esses dias eu escutei isso de uma empresa. Mas, Catiúcia, eu já te dei o nome das pessoas que eu quero no comitê. Tá, gente, mas eu preciso que vocês também estejam ali, que participem pelo menos de uma reunião, né? Que entendam o que os funcionários de vocês estão fazendo. Porque a gente só delegou e aí eles podem fazer o que quiserem, daqui a pouco vão fazer alguma atividade que não é de acordo com a empresa, depois não adianta reclamar, né? Mas bem interessante esse teu ponto que tu trouxe. E aí, trazendo também alguém mais, gente, quer contribuir? Senão eu pego a palavra e fico falando de novo, né? Eu não tenho limite. Hoje, o que eu faço? Eu separo a turma. Então, assim, eu começo dando treinamento para o presidente isoladamente para ver se ele entendeu. Se ele quer colocar o comitê jurídico, se ele quer colocar o departamento jurídico dele no treinamento ou não, aí é uma questão que ele vai decidir. Mas eu começo a colocar para ele o treinamento. Para quê? Para que ele saiba que da importância de todo o trabalho que a gente está realizando. Depois eu vou para a diretoria, depois eu vou até o pessoal mais simples, da operação mesmo, e com um linguajar diferente. E de preferência, que não tem alta cúpula nesse treinamento do pessoal mais simples. Porque às vezes você vai ouvir algumas coisas mais simples, vai ouvir alguns outros termos, tal, e você tem que entrar nessa jogada para que ele entenda esse negócio. Então, um dos pontos que eu fiz na comunicação foi separar o pessoal, porque dá um único treinamento para todo mundo, uma única matéria para todo mundo, fica muito difícil dos dois polos se entenderem. Então, eu fiz isso daí. Eu sou de PO, eu tenho livre arbítrio de trazer algum ponto que eu tenha escutado e de não trazer para presidente ou para o comitê. Eu estou ouvindo alguma coisa ali, isso é muito grave, eu não vou trazer para o pessoal que esse cara pode ser demitido. Então eu faço esse acordo, cara, abre o seu coração. Então eu vou blindar isso, mas num outro momento, lá no final, vem no meu plano, no meu relatório e falo, tenho que blindar isso. Como você sabe disso? Cara, depois da reunião, eu não sei quem foi. E isso eu já falo quando no fechamento, falo, eu vou ouvir coisas e nem tudo eu vou trazer para vocês, porque eu tenho que ouvir, quem não pode ouvir é o juiz depois. Falando, você fez isso? Então toma a bucha. Não, eu que tenho que ouvir. Então aí eu ouço. Então esse ponto é legal. E aí, lógico, né? É muito interessante porque o Fácil LGPD tem toda a parte de treinamento e avaliação. E a gente consegue, junto no nosso cliente, comprovar, evidenciar todos esses pontos. Então, isso é legal no momento
de um vazamento de dados ou de uma notificação da NPD, a gente ter toda essa prova aí, que não vai eliminar a multa, mas pode diminuir o valor dela. Então é legal ter tudo isso registrado. Câmbio, desliga. Vicente, e foi justamente nesse ponto de ter as informações dentro do Fácil que eu só imprimi os relatórios que eu precisava para enviar para ele poder. Entende? Gente, Então, isso eu quero facilitou deixar muito. claro que eu não obrigo ninguém a falar da Fácil aqui, hein? O Vicente falou porque ele acha que é bom, a Catilce está falando. Eu convido as pessoas para falarem sobre o tema, mas se vier ao encontro da plataforma, maravilha. Valeu Porque é o pelo conjunto, marketing aí, né? galera. Não, nem é marketing, é o conjunto do processo das atividades, tem que ter automatizado isso. Fechando a questão dos desafios ali que eu trouxe, 3 pontos, então. Cultural, né? Desafio cultural, que a gente falou bastante sobre isso. Comunicação, também trouxemos vários exemplos. E aí, o último desafio que eu entro dentro dessa questão é o desafio técnico, né? E pegando a fala do Ruiter e do Vicente, agora a última, entrou bem de encontro com o que eu iria falar. Equilibrar a necessidade, né, de proteger os dados com a necessidade de utilizar os dados para gerir os insights e tomar as decisões, né? Esse também é um baita desafio técnico que a gente, como consultor, e isso foi falado agora há pouco por vocês, que a gente tem na utilização dos dados, né, e na tomada de decisão da empresa. Eu sempre digo que esse desafio técnico da tomada de decisão é justamente que eles enxergam a gente como se a gente fosse prejudicar o negócio, né? Ah, eu não vou mais poder fazer isso, né? O consultor chega lá, tem consultor, e eu já vi dando ordens, vamos supor, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Eu acho que além de entender a lei, além de ter um pouco de conhecimento técnico na parte de tecnologia, e eu tenho pouquíssimo, tá, Luiz? Eu trabalhei numa empresa de tecnologia, eu tenho, assim, um pouquinho de conhecimento técnico, né? Antes de qualquer coisa, entender o modelo de negócio que tu está adequando. Nem toda decisão que a gente, como consultor, vai entender como correta, é correta para aquele modelo de negócio, né? Então, assim, antes de chegar impondo, trazendo esse empecilho, porque se tu é visto como um inimigo dentro da empresa, eu brincava que no início eu chegava lá, as pessoas diziam, meu Deus, chegou a moça da LGPD. E aí, então, até eles verem que eu não estava lá para complicar, que eu estava lá para entender. E aí eu comecei com esse meu jeito, despachada, brincando, conversando, enfim. E aí todo mundo acabou vindo comigo, né? Mas eu precisei entender o modelo de negócio, né? Em uma situação, eu disse, tá, mas por que vocês coletam esse dado? Não fazia sentido para mim, por que eles estavam coletando esse dado? Aí eu tive que entender que era o sistema que eles usavam, porque senão o sistema não gerava o frete, porque se não pegasse essa informação lá no início, quando a pessoa estava pedindo o orçamento, não ia calcular o frete por causa das regras dentro do sistema, enfim. Ok, então nós temos um motivo, porque na minha cabeça, não, vamos tirar, não coleta dado em excesso. Mas a partir do momento que tu te dispõe a entender o modelo de negócio que tu está adequando, a adequação também flui, né? E aí a gente supera um pouco dessa parte desse desafio técnico, né? Essa é a minha visão, né? Queria ouvir também de vocês, quem não falou, por favor, aí se pronuncie, porque está bem legal, bem interessante esse bate-papo, né? Relacionado se vocês concordam comigo que além da lei, da tecnologia, a gente também tem que entender modelo de negócio, tem que entender processo, tem que entender subprocesso e tem que saber falar a linguagem de todos, né? Tanto desde a alta gestão até quem está lá, por exemplo, no chão de fábrica, que também é uma peça importante para uma jornada de adequação à LGPD. Ruiter, encerro a minha fala, né? Deixa aí para o pessoal conversar. O desafio, quando a gente fala de segurança da informação, é exatamente esse equilíbrio, sabe, Catius, que você falou ali. Hoje já falam em 5 pilares de segurança da informação, mas a literatura geral são 3, que é confidencialidade, disponibilidade e integridade. Então, acho que a gente sempre tem que trabalhar com esses 3 pilares aí. Você deixar o dado disponível para quem precisa dele para trabalhar. Então, você tem que tomar muito cuidado com segurança da informação para você não travar demais e a pessoa, quando precisar trabalhar, ter que ficar pedindo acesso, ter que ficar pedindo solicitação toda hora e isso inviabilizar o negócio, deixar o processo muito lento. Confidencialidade, que aqui é a pessoa que só tem acesso àquela informação, a pessoa que realmente precisa ter acesso, para que você não, de repente, não libere acesso demais, visando a disponibilidade, você desequilibre o pilar
da confidencialidade, e a integridade, que é garantir que aquele dado é seguro para você trabalhar, né? Que é um dado que você pode trabalhar com ele sem receio de apresentar aquela informação, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem no dia a dia quando a gente fala da parte técnica são esses 3 pilares. Você ainda tem não repúdio, que é a pessoa não poder negar que foi ela que fez aquilo dentro do sistema, e a autenticidade, que é a questão de autenticação, né? O processo da pessoa realmente se registrar como sendo aquela pessoa que está fazendo aquele trabalho dentro do sistema ali, deixando um log. Hoje, para a gente aqui, falando dessa questão de entender o processo, para mim o meu desafio é assim, apesar de eu trabalhar numa cooperativa, eu falei na outra reunião, a gente trabalha numa cooperativa, num distrito aqui de Guarapuava, que é um distrito de colonização alemã, e a tradição aqui é muito forte. Então, além de eles terem a cooperativa, eles mantêm um hospital e um colégio, né? Então, na LGPD aqui, isso aqui é o que mais me pega. Então, os processos da cooperativa em si, para mim, eles não são tão preocupantes, porque não tem um volume tão grande de dados de pessoa física, a não ser quando a gente fala ali do atendimento ao cooperado, que daí é onde eu coloco o meu foco maior, atendimento ao cooperado e na questão do RH. Mas fora isso, indústrias, enfim, que a gente tem aqui, ele não tem esse volume tão grande de pessoa física, e o que tem é base legal, basicamente ali atendimento à obrigação legal, por questão de vendas, de emissão de nota, enfim. Então isso não me preocupa. Agora, o colégio, o hospital é onde me preocupa. E é onde eu não tinha todo esse conhecimento que o Vicente trouxe ali agora, a questão de adequação numa escola. Daí eles querem filmar, né, os alunos no pátio, daí eles querem fazer controle biométrico para acessar a escola. Tudo assim, que precisa realmente, né? Quando eu fui implantar o processo, ainda tem um outro escritório que eu ajudo, que até que é cliente da Fácil também ali, o pessoal da LGPD-CD, né, Rui, que é do Rafa, que fez a palestra na outra semana. Sempre quando a gente vai dar consultoria, assim, a gente não quer que vocês se preocupem que isso vai poder, isso não vai poder mais. A gente quer apenas que vocês deixem transparente, bem embasado e sem nenhum tipo de dúvida para a NPD esse processo que você está fazendo. Se a gente pegar algum desvio no meio do caminho, uma coleta excessiva de dados, enfim, alguma coisa nesse sentido, a gente vai acabar fazendo a adequação. Mas fora isso, a gente só quer formalizar e documentar dentro do sistema o que está sendo feito, para caso a gente seja questionado, né, a gente tenha como se justificar para a autoridade nacional e tomar qualquer medida que seja necessária num tempo hábil. Uma outra ponta aqui, pessoal, que de quem contrata, de repente, a consultoria, né? O que eu vejo as consultorias fazendo e que acendeu um alerta para a gente, de repente fica até como dica para quem vende o serviço, é assim, se você me contratar para fazer o projeto do início ao fim, é um preço. Se eu tiver que vir aqui para corrigir o que os outros fizeram, eu vou te cobrar o dobro. Isso a gente já ouviu dos consultores falando. Tipo, então, o meu preço para fazer ele do começo ao fim, que daí é muito mais fácil você implementar uma coisa, você pegando do começo e tratando isso, do que você ter que voltar na empresa depois, corrigir o que o cara fez, entender o que ele fez, sabe? Então, a gente já teve consultor que ofereceu dessa maneira, a gente falou, não, acho que o dele é mais caro um pouco, mas vale a pena, né? Daí procurando com os outros clientes e tal, né? Vendo ali o portfólio dele, pedindo contato e falando, não, realmente foi bem feito e tal, a gente não teve problema, não teve dor de cabeça depois, aí a gente acaba optando. Mas eu entendo assim que tem vários, né, níveis de empresa, né? Uma empresa pequena, ela vai prezar pelo valor, e para ela, se ela conseguir dizer tá adequado, tá feito, né? Tanto é que a gente viu aí no começo da LGPD muita empresa vendendo só o aceito do cookie no site, né? Não, coloca só aceito de cookie que tá tudo certo, né? E a gente sabe que não é bem assim. Então, do nosso ponto aqui, né, o que a gente já observou e a gente tem levado em consideração é isso. E também, assim, não o muito barato, que a gente entende que se está muito barato, a gente vai ter problema, e também o extremamente caro, às vezes está tendo uma supervalorização. Então, a gente costuma fazer uma RFP ali, que é aquele, né, documento de atendimento de requisitos, e vai vendo, ó, se atende, se não atende. Tanto é que na época que eu contratei a consultoria para me apoiar aqui,
não sei se vocês conhecem, é uma de Curitiba, Gordian. Ela ganhou por um critério que eu julgava bem importante na época, que era a multidisciplinaridade dos consultores, que é um negócio que o Vicente comentou, que veio muito escritório só de advocacia vender, mas eu estava sentindo que o trabalho ia ficar todo para mim, que eles iam vir só falar, faz isso, faz aquilo, não sei o que e tal, e toca aí dentro da empresa. Então, quando a gente decidiu, é porque tinha uma pessoa da TI, tinha uma pessoa do direito, tinha uma pessoa mais voltada para processos, e esse conjunto de profissionais é que convenceu a gente a fazer a contratação deles, que a gente teria, né, esse aprofundamento no conteúdo que nem o Vicente falou, ó, preciso tirar uma dúvida sobre segurança e informação relacionada à LGPD, tem um cara da TI, tem um cara do jurídico na questão legal, tem um cara do processo na questão ali de ajudar a gente a avaliar esse conteúdo. Então, do nosso lado aqui, quando a gente contratou, foram esses critérios que a gente levou em consideração. Gente, 9h01. Alguém quer fazer aí as palavras finais? Ruiter, vou só agradecer novamente, rapidinho. Já foi, né? A conversa rendeu. Acredito que o propósito do convite, como eu te falei essa semana, não era eu trazer slides, não era eu ficar conversando, era que a gente fizesse um café mesmo, né? De participações e de rodadas, e que todo mundo pudesse trazer as suas dores e os seus amores, né? Como eu brinco, relacionado à LGPD. Muito obrigada pelo convite. Tu sabe que eu estou sempre à disposição, né? Adoro a plataforma, te adoro também. E tá tudo certo, estamos juntos. O que eu puder divulgar aí, conta comigo. Legal. Pessoal, muito obrigada, prazer conhecer vocês. Né? Fico à disposição aí para parcerias, enfim. E ontem lá no grupo eu coloquei um artigo que a minha comissão escreveu. Por favor, clicam e leiam sobre privacidade e proteção de dados no Setembro Amarelo. Pode ser que gerem alguns insights para vocês levarem para dentro das empresas que vocês atuam também. Muito obrigada. Legal. Obrigado, Catiúcia, novamente. Já convido a todos, dia 25, fora essa semana na outra, tá? Quarta-feira, 8h da madrugada, já começar o dia com bastante ânimo aí para essa jornada, que não é simples como a maioria dos nossos colegas de outras áreas acham que é ser um profissional em proteção de dados. Desejo a todos uma excelente semana.